Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7. Prólogo. Numa manhã cedo, em um dos meus dias de folga, dirigi-me ao mercado. Ele ficava localizado em uma praça ao ar livre, com barracas alinhadas em fileiras, e a vivacidade das pessoas ali era suficiente para fazer esquecer o frio da manhã amarga. A luz do sol inundava os espaços apertados entre os prédios que emolduravam a praça, e a forma como aqueles raios alaranjados se derramavam fazia com que toda a cena parecesse saída de um conto de fadas. Comerciantes animados anunciavam seus produtos aos berros, ansiosos para vender suas mercadorias, enquanto clientes teimosos tentavam pechinchar os preços. O barulho era ensurdecedor o suficiente para que você se pegasse gritando apenas para que a pessoa ao seu lado pudesse ouvir. As pessoas são tão animadas, mesmo a essa hora da manhã, resmunguei, ainda não completamente desperto. Pairando no ar ao meu lado estava meu parceiro, Luxon, que respondeu: sim, você tem o hábito de ficar sonolento nas primeiras horas. Suspeito que seja devido à sua propensão a ficar acordado até tarde. Por favor, faça um esforço maior para levar um estilo de vida saudável. Eu sou uma coruja noturna, você sabe. Como de costume, eu não me incomodei em dar uma desculpa adequada. Eu não era realmente uma coruja noturna. A maneira como ele insistentemente levantava a questão me irritava o suficiente para que eu quisesse reclamar dele. Só isso. Luxon parecia perceber isso. Até suas desculpas se tornaram sem brilho. Estou com sono, pegue leve. Finalmente consegui um dia de folga e alguém me obrigou a acordar cedo. Ser expulso de casa para fazer compras não me deixa exatamente de bom humor. A única razão pela qual eu tinha vindo a esse mercado era porque Marie me acordou hoje de manhã dizendo: estou ocupada, então preciso que você leve as compras para cá. Ela era minha irmã mais nova em minha vida anterior, e ser tratado como seu criado desta vez, bem, me deixava me sentindo bastante patético. Normalmente, eu não hesitaria em recusar o pedido dela, mas... Desculpe, Leon. Seria meio difícil carregar tudo sozinha, disse uma voz feminina. Sim, você adivinhou, a responsável pelas compras desta vez era a Noelle, uma garota com cabelos longos presos em um rabo de cavalo de lado, no lado direito da cabeça. O que realmente a destacava era que seu cabelo era loiro na parte de cima, mas desbotava em um ombré rosa suave nas pontas. Noelle usava uma roupa normal para o dia a dia, embora, apesar da hora da manhã, ela tivesse cuidadosamente penteado o cabelo e aplicado uma maquiagem leve. Isso a destacava ainda mais em relação ao resto da multidão, que parecia pouco preocupada com sua aparência. Os homens, em particular, a observavam com interesse. A expressão de Noelle não combinava com sua aparência lindamente coordenada. Ela parecia a imagem da culpa enquanto se desculpava por me incomodar. Desculpe, eu não estava tentando culpá-lo, Noelle, eu disse. A culpa é da Marie. Mas você está me ajudando. Meu trabalho era agir como faz tudo da Noelle e carregar suas coisas. Ela estava emburrada porque parecia pensar que estava sendo um fardo para mim. Conforme um clima desconfortável se estabelecia entre nós, um desapontado Luxon interrompeu para me culpar. Você é tão ignorante como sempre, vejo. Cala a boca, eu retruquei. Oh. Você está com raiva porque acertei em cheio. Você é o culpado aqui, mestre. Você deveria ter sabido que reclamar da situação só iria acabar com o ânimo da Noelle. Ele sabia exatamente quais botões apertar em mim. Eu o encarei. Tente ser um pouquinho mais legal comigo, por que não? Você realmente acha que sou imune a todas as coisas desagradáveis que você me diz? Você está me pedindo para ser legal com alguém que constantemente magoa os sentimentos dos outros. Por favor, mesmo que seja dito em tom de brincadeira, isso está longe de ser engraçado. Você realmente me odeia tanto. Quando eu machuquei os sentimentos de alguém, hein? Com licença,
Sou um cara pacífico. Meu lema é: vá com calma com você mesmo, e com os outros também. Luxon me observou. Você está professando uma incapacidade de ser rigoroso consigo mesmo? Além disso, como um homem que afirma que ser legal com os outros é seu lema, também é responsável por provocar constantes conflitos aqui na República. Sinto uma contradição. Eu dei de ombros. Na minha cabeça, não há contradição alguma. Então não há com o que se preocupar. Você se impõe padrões muito frouxos, mestre. Já se passou quase um ano desde que você veio para a República de Alzer para estudar no exterior, e você já causou muitos problemas nesse tempo. Ou você esqueceu disso? Ok, tudo bem. Eu me meti em algumas encrencas aqui algumas vezes. A primeira vez foi quando enfrentei Pierre, da Casa Feivel. A República estava invicta em batalhas defensivas até aquele momento, mas Luxon pilotou em Orne e acabou com suas forças, colocando um fim em sua confiança em sua própria invencibilidade. Depois disso, eu confrontei Loek, da Casa Bariele. Ele havia perseguido obsessivamente Noelle e a chantageado para se casar com ele, mas eu cheguei no último minuto e parei o casamento deles, roubando a noiva. A batalha subsequente, onde eu despedacei com arrogas, acabou com qualquer orgulho restante da República. O terceiro incidente envolveu uma batalha com Serge, que havia tentado sacrificar a senhorita Lois para a árvore sagrada. Eu acabei com ele rapidamente também. Ah, espere um pouco. Isso significa que eu já participei de 3 confrontos no ano em que estive aqui. Sim, 3 vezes, respondi depois de muita deliberação. Viu? Não esqueci. Fico tremendamente satisfeito em ver que sua memória ainda funciona. Com isso confirmado, você não vê nenhuma contradição entre isso e sua alegação de amar a paz. Dei de ombros. Não fui eu quem começou nenhum desses conflitos. Eu sempre sou o defensor. Mas você os provoca para que eles comecem conflitos com você. Se a República cometeu algum erro, foi aceitar você como estudante de intercâmbio. Ah, chega disso. Você também se envolveu e causou uma bagunça. Você age como se tudo isso fosse inteiramente minha culpa, mas você é tão culpado quanto eu. Ele balançou de um lado para o outro, como se estivesse balançando a cabeça. Receio que, ao contrário de você, eu não seja humano. Você é quem possui o poder de me comandar, portanto, minhas ações são sua responsabilidade, mestre. Luxon tinha um ponto. Eu era quem o comandava para se envolver e causar ainda mais problemas. Eu rangei os dentes de frustração, incapaz de discutir o ponto mais adiante. Noelle, que havia ouvido nossa discussão sem sentido até esse ponto, finalmente sorriu. Aparentemente, ela tinha gostado da nossa troca de palavras. Vocês dois se dão bem, ela disse. Ah. Como assim? Noelle, acredito que você precise revisar completamente sua compreensão de nosso relacionamento. Tanto Luxon quanto eu respondemos ao mesmo tempo com sentimentos semelhantes. Assim que terminamos nossas frases, fechamos nossas bocas. Noelle sorriu de orelha a orelha. A luz do sol da manhã iluminando-a a fazia brilhar. Vocês podem dizer o que quiserem, mas eu vejo o quão próximos vocês dois são. Você deve estar brincando, resmunguei. Luxon soltou uma pequena descarga elétrica. Era semelhante aos choques frequentemente usados em tratamentos médicos. Proporcionava uma sensação levemente dolorosa, mas não desagradável, que me fez soltar um grito de surpresa. Noelle tirou seu bloco de anotações do bolso, verificando novamente quais mantimentos precisávamos comprar aqui no mercado. Você ainda parece meio sonolento, então acho que devemos terminar nossas compras rapidamente. Luxon abaixou a voz para que ela não pudesse ouvir e perguntou: Mestre, você realmente não pretende responder aos sentimentos dela por você? Se eu fosse tão habilidoso em lidar com minhas emoções e relacionamentos interpessoais, não estaria nessa situação desde o começo. Além disso, não foi a Angie e a Lívia que disseram para você ficar de olho em mim e garantir que eu não traísse.
E você ainda tem a audácia de me dizer para colocar minhas mãos em Noelle. Sussurrei de volta. No caso da Noelle, eu não consideraria isso traição para elas, disse Luxon. Ele parecia muito mais sério do que antes. Se você fizer um movimento, Noelle retornará conosco ao reino de Oforte. Não vejo problema nisso. E você? Sim, o problema era que ele esqueceu completamente de levar em conta meus sentimentos. Noelle caminhava alguns passos à nossa frente, olhando para as barracas. Era evidente que ela era uma frequentadora regular daqui, dada sua confiança ao procurar os itens que precisávamos. Ela era animada e agradável de conversar, o que a tornava uma alegria de se estar por perto. Isso não significa que eu achasse a Angelívia entediantes de forma alguma, mas Noelle tinha um certo charme que elas não tinham. Ela era fofa, mas o que realmente me impressionava nela era sua determinação. Eu queria que Noelle encontrasse a felicidade, mas estava preocupado se eu realmente poderia proporcionar isso a ela. Pessoalmente, eu queria que ela encontrasse um parceiro muito melhor do que alguém como eu. Você e a Marie me dão muito mais crédito do que eu mereço, disse a Luxon. Ignorante como eu possa ser, percebi que Marie planejou essa aventura inteira para nos forçar a ficar sozinhos juntos. Provavelmente era a forma dela de cuidar de Noelle, mas eu não precisava dela se intrometendo. Eu não te dou nem mais nem menos crédito do que você merece. Apenas acho que você é covarde, mestre, disse Luxon. Eu não sou covarde, muito obrigado. Luxon deve ter estado esperando eu dizer isso, porque ele imediatamente partiu para o ataque. Oh! Você esqueceu dos eventos que levaram ao seu noivado com a Angélica e a Olivia? Foi justamente a sua natureza covarde que fez com que as duas confessassem seus sentimentos primeiro. Vamos lá, não traga isso à tona. Isso não é nada justo, cortei a conversa ali. Eu sabia que estava condenado a perder se continuássemos debatendo o assunto. Noelle deve ter encontrado o que estava procurando enquanto discutíamos. Ela parou na frente de uma das barracas e estava negociando com o dono. Ela queria pechinchar o preço, pois estava comprando em grande quantidade, e o idoso que administrava o lugar estava mais do que feliz em fazer um acordo com ela. De jeito nenhum ele teria a mesma atitude se eu fosse o único a pedir. Apenas garotas fofas como Noelle conseguem isso. Perto dali, uma mulher de meia-idade com uma presença digna também estava tentando pechinchar com um dos donos das barracas. Eu olhei para elas, ouvindo sua conversa. Espere aí, disse a mulher. Um inseto parece ter comido um pouco disso. Você realmente pretende vender isso pelo mesmo preço dos outros produtos? Seja razoável. Ninguém mais compraria isso. Não, quero dizer, é apenas. Vou comprar um pelo preço normal, e você pode incluir aquele que foi mastigado por insetos como brinde. Você será o único em apuro se algum dos seus produtos não for vendido, não é mesmo? Bem, sim, eu acho, e então, tudo bem. Esplêndido. Vou levar este e aquele também. O quê? A mulher escolheu alguns outros produtos que haviam sido roídos por insetos e exigiu que o comerciante os entregasse de graça também. O comerciante cedeu, apenas porque era melhor se livrar deles do que deixá-los sobrando, o que significa que a mulher conseguiu levar várias verduras pelo preço de uma. Talvez ser fofo não tenha nada a ver com a capacidade de barganhar com sucesso. Algumas mulheres têm muita coragem, murmurei. Aquela mulher em particular fazia a negociação de Noelle parecer brincadeira de criança adorável. Enquanto eu observava a mulher de trás, impressionado com suas habilidades, notei uma loja com aparência suspeita no canto do meu olho. Estava montada em uma pequena rua entre dois prédios, vendendo remédios. Vários clientes paravam para olhar e fazer uma compra, mas a maioria deles parecia aventureiros para mim. Aventureiros alzerianos, o Serge era o único aventureiro que eu realmente tinha visto desde que cheguei à República de Alzer. Ao contrário do reino de Oforte, os aventureiros na República tinham uma posição consideravelmente baixa.
Os clientes se dispersaram assim que terminaram de comprar seus produtos. Curioso, me aproximei. O comerciante tinha o capuz sobre o rosto, lançando sombras escuras o suficiente para não ser possível ver seus traços. Seja bem-vindo, ele disse. A saudação poderia parecer amigável vinda de outra pessoa, mas do jeito que ele falou, foi brusco. Talvez ele tenha suspeitado que eu estava apenas olhando sem a intenção de comprar e estava de mau humor por causa disso. O homem tinha um pedaço de pano estendido com seus produtos alinhados em cima dele, em vez de uma barraca formal. Eu me ajoelhei e peguei um dos produtos que ele estava vendendo, examinando-o. Isto é remédio? Perguntei em um sussurro. Sim, esse faz quem o tomar ficar mais forte. Mas duvido que alguém como você precise. Luxon explicou em tom baixo. Isso deve ser o remédio que o Sergi tomou anteriormente. Embora pareça de qualidade inferior ao que ele usou. Um fortalecedor de força era um item bastante comum em jogos de vídeo. Geralmente, eles aumentavam seus atributos físicos ou de ataque por um curto período. Os que estavam à venda eram poções contidas em pequenos frascos, e a cor do líquido dentro deles era particularmente marcante, com vermelhos profundos e azuis intensos. Interessante. Nesse caso, me dê um de cada tipo que você tem, eu disse. O comerciante hesitou no início, mas agora que ele sabia que eu estava realmente interessado em comprar seus produtos, sua atitude suavizou. Enquanto ele arrumava as garrafas em uma pequena caixa de madeira, ele aconselhou: tenha cuidado ao usá-las. E certifique-se de deixar pelo menos um intervalo de 6 horas entre cada uso. Tomá-las rapidamente só vai destruir o seu corpo. Eu franzi a testa enquanto entregava o dinheiro a ele, achando curioso seu aviso. Ele quase parecia um verdadeiro farmacêutico ou algo assim. A razão pela qual achei estranho, no entanto, era porque usar poções rapidamente era algo comum em jogos de vídeo. Peguei minha embalagem dele e me afastei. A maneira como ele falou fez parecer que essas coisas são remédios de verdade, comentei com Luxon, rindo. Não é como remédios de verdade, são remédios de verdade. O quê? Parece que você tem algumas impressões falsas, mestre. Suspeito que seja todo esse conhecimento de jogos de vídeo atrapalhando você. Ele abanou seu pequeno corpo redondo, como se estivesse balançando a cabeça em reprovação. A explicação mais simples que posso oferecer é esta: eles são basicamente esteroides. Você realmente acha que uma droga potente como essa não teria efeitos negativos no corpo humano? Basicamente, ele estava me dizendo que o conceito de tônicos que aprimoram o corpo sem deméritos só existe em jogos de vídeo, não na realidade. Isso fazia parecer que qualquer personagem de videogame que abusasse de poções como aquelas era um viciado em drogas. Então, mesmo que eu compre todas essas poções, nem posso usá-las. Eu as comprei apenas como uma medida de emergência. Depois de ver o Sergi usando essas coisas antes, pensei que poderiam ser úteis como um trunfo na manga. A propósito, o Sergi tomou várias de uma vez. Talvez as de qualidade superior não tenham efeitos colaterais negativos. Eu lutei com o Sergi quando me precipitei para salvar a senhorita Luísa, e ele tomou 2 dessas poções em um curto espaço de tempo. A única conclusão lógica que cheguei era que as que ele tomou eram melhor fabricadas e tinha pouquíssimo impacto negativo em seu corpo. É possível que as que ele tomou tivessem menos efeitos colaterais, mas também acho difícil acreditar que o Sergi estava seguindo as doses adequadas, disse Luxon. Ele tinha um ponto. O Sergi me parecia o tipo rude e violento apenas olhando para ele, e ele tinha uma atitude que combinava. Era difícil acreditar que ele estivesse seguindo as orientações adequadas para o consumo das poções, o que só poderia significar que ele tinha levado seu corpo além dos limites na batalha contra mim, certo? Ou talvez seja apenas porque o remédio não era muito potente desde o início, e é por isso que não teve efeitos colaterais. Estalei os dedos. Sim, deve ser isso. Eu o derrubei com um único soco no rosto, então é lógico que aquelas coisas de esteroides que ele tomou não eram muito poderosas.
Eu tinha certeza de que Luxon concordaria comigo, e ele concordou. Bem, mais ou menos. Isso parece a explicação mais provável. Se alguém como você pode derrotá-lo, então é razoável supor que o Serge é menos poderoso do que imaginávamos. Ok, eu sei que fui eu quem sugeriu isso, mas a sua avaliação de mim não é um pouco baixa demais, eu o encarei. Você só tem a si mesmo para culpar. Você deveria priorizar o treinamento físico do seu corpo em vez de confiar em remédios para resolver seus problemas, especialmente poções tão mal fabricadas como essas. Considerando como elas se dariam mal com a sua constituição, sugiro que as descarte completamente. Minha constituição, franzi a testa para ele. Espere, você está dizendo que poderia fabricar algumas poções legitimamente potentes. Depois de uma pequena pausa, ele admitiu, sou capaz de distribuir tal medicamento, sim, mas você realmente pretende usá-lo? Sempre é melhor ter um truque na manga, não é? Decidi deixar Luxon analisar as poções que comprei. Então ele poderia usá-las como base para criar outras que se adequassem melhor ao meu corpo. Eu segurei a caixa de madeira sob o braço e voltei para onde Noelle acenava para mim com a mão esquerda. Seu outro braço estava ocupado segurando uma sacola de papel parda que estava cheia de mantimentos. Leon, onde você estava? Ela perguntou. Só aconteceu de eu encontrar algo que despertou o meu interesse. De qualquer forma, vou levar suas coisas para você. Peguei a sacola dela, e nós dois começamos a andar em meio ao barulho ao nosso redor. Noelle tinha um leve rubor nas bochechas quando disse, a propriedade ficou muito mais animada do que era antes. Acho que o Sr. Julius e os outros estão aproveitando sua liberdade um pouco demais. Ela sorriu, embora obviamente estivesse preocupada com as travessuras deles. Eu não poderia concordar mais. Sim, o Júlio se tornou um idiota obcecado por espetos, e o hábito do Gilk de colecionar antiguidades está mais intenso do que nunca. Toda aquela porcaria que ele trouxe de volta fez uma parte da propriedade parecer um depósito de lixo. Quanto ao Brad, bem, em comparação com eles, acho que ele não é tão ruim. É claro que o assunto acabaria sendo 5 idiotas. Desde que chegamos à República Alzer, as travessuras do príncipe e de seus pequenos capangas só pioraram. Noelle de repente parecia cansada. Sinto que não é da minha conta dizer nada, já que eles me acolheram, mas eu gostaria que alguém fizesse algo sobre o Sr. Greg e o Sr. Chris pelo menos. Eles praticamente desfilam por aí meio nus o tempo todo, e é um pouco perturbador. Ter que testemunhar aquelas figuras quase nuas, de 2 homens que ela preferiria ver completamente vestidos, nada menos, deixou Noelle esgotada. Sim, aqueles 2 são verdadeiros idiotas. Greg havia despertado uma obsessão pelo treinamento de músculos, então agora ele andava pela propriedade com a camisa sempre levantada. Normalmente, ele usava uma regata pelo menos, mas optou por deixá-la de fora após uma sessão de treinamento para mostrar seus peitorais e abdominais protuberantes. Eu dei alguns chutes nele por trás, tentando persuadi-lo a corrigir seus caminhos, mas até agora não adiantou. Como Greg disse, eu quero que Marie veja o quanto eu treinei meu corpo. A parte mais repugnante era que Marie parecia até feliz em ver isso. Ela o repreendia para colocar roupas, enquanto babava pelo corpo dele. Ela era tão desesperada quanto ele. O outro problema era Chris, que adotou o hábito de andar pela propriedade usando apenas uma tanga tradicional japonesa. Ele usava um casaco api na parte de cima, mas se recusava a usar qualquer coisa sobre o fino tecido que cobria suas partes inferiores. Ele também começou a limpar e preparar o banho diariamente como se estivesse possuído. Era bom que ele estivesse trabalhando duro, mas fazer isso quase não anulava qualquer aspecto positivo. Gilk foi o único que colocou alguém em risco financeiro, mas o grupo como um todo era composto por lunáticos. Pelo menos Gilk parecia normal por fora e era até competente quando se tratava da vida cotidiana, exceto por sua tendência de enganar ou ser enganado. O principal problema com Gilk era, bem,
ele era um canalha. O resto dos caras eram relativamente inofensivos, se não um pouco desagradáveis à sua maneira. Duvido que alguém pudesse ter previsto todos eles seguindo os caminhos que seguiram. Até o ano passado, eles eram herdeiros respeitáveis de famílias respeitáveis. Acabaram em estados tão miseráveis que eu nem conseguia rir disso. Eu poderia me esforçar para ser gentil com Marin, apesar de suas falhas. Ela era quem cuidava daqueles idiotas. Embora, para ser justo, isso era culpa dela própria. Ela tentou usar seu conhecimento sobre a rota de cada garoto no jogo para convencê-los e garantir um estilo de vida confortável de harém invertido para si mesma. Infelizmente, minha irmã de minha vida anterior havia calculado errado. Agora ela estava presa com a tarefa desagradável de cuidar desses 5 filhos problema, cada um deles um legítimo imbecil. Sua miséria me proporcionava uma boa dose de Schadenfreude, então tratá-la bem não me incomodava. Posso obrigá-los a vestir roupas se isso te incomodar tanto, ofereci. Parte de mim se perguntou por que essas palavras saíram da minha boca. Eu odiava esses caras desde o início, eles eram meus antigos inimigos. Noelle ficou surpresa com minha sugestão. Ela hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. Acho que você não precisa ir tão longe. Ainda era inverno na República, o que tornava ainda mais difícil acreditar que eles ainda estivessem desfilando seminuas por aí. Eles têm danos cerebrais. Ah, sim, não estava na lista, mas eu gostaria de pegar algumas frutas. Leon, você se importa se pararmos em mais um lugar? Noelle perguntou. É o trabalho do assistente calar a boca e seguir, respondi. Era assim que os homens deveriam se comportar no reino de Ophort, mas descobri que as coisas eram diferentes na República. Eu vou carregar as frutas, ela disse. Sinto-me mal por fazer você carregar tudo para mim. Ouvir ela dizer algo tão reconfortante quase me fez chorar. Ah, a República é um país incrível mesmo. Noelle deve ter percebido meus olhos marejados, porque ela fez uma careta. Sabe, toda vez que isso acontece, eu penso a mesma coisa. Por que você fica tão emocionado com coisas que são simplesmente senso comum? Porque sua versão de senso comum é como a benevolência de um santo. Quantas vezes tivemos essa mesma troca? Noelle sempre inclinava a cabeça e dizia, as mulheres do reino são realmente tão terríveis. Aquelas 2 garotas com quem você está noivo parecem bem legais. Ela não havia conhecido muitas mulheres do reino. Angie e Lívia eram excepcionalmente raras entre as alunas do Ophort's Academy. Elas não poderiam ser comparadas às típicas pessoas de baixa classe, um grupo de garotas, cada uma proveniente de uma família com títulos que variavam de barão a conde. São apenas uma pequena parte delas que são completamente intoleráveis, confessei. Ou talvez devesse dizer que eram completamente intoleráveis. A cabeça de Noelle virou interrogativamente. Eram. Porque o tempo passado. Saí para estudar no exterior antes que as condições lá começassem a melhorar. Elas melhoraram. Era uma longa história. Basicamente, a hierarquia matriarcal extrema que antes existia na academia finalmente foi retificada, supostamente, de qualquer maneira. Eu saí para a República antes de poder ver o resultado final dessas mudanças, então não tinha como saber como as coisas tinham terminado. Durante nossa breve conversa, Noelle continuou procurando uma loja que vendesse frutas frescas. Assim que ela avistou uma, nós fomos até lá. Cada peça de fruta exposta era uma delícia recém-colhida, mas Noelle estava determinada a selecionar apenas as melhores. A Casa Lespinasse já foi parte das grandes 7 casas, agora reduzidas às grandes 6, então todos os seus membros eram nobres de alto escalão. Noelle era uma das poucas sobreviventes daquela casa, e seu status proeminente a tornava equivalente a uma princesa. Ver alguém tão importante vagando pelo mercado logo cedo, preocupada em escolher as melhores frutas da pilha, era uma visão surpreendente. Senhor, eu gostaria destas aqui e aquelas ali. Assim que Noelle finalmente fez sua escolha, o comerciante colocou suas frutas em uma sacola. Ele deu uma olhada rápida em mim e colocou uma fruta extra, mesmo que não tivéssemos pago por ela.
Pense nisso como um presente, já que vocês dois parecem tão próximos. Você encontrou uma garota legal, rapaz. Eu invejo você. Os lábios do comerciante se abriram em um sorriso largo, e ele riu um pouco alto demais. Noelle e eu trocamos olhares com sorrisos constrangidos no rosto. Foi gentil da parte dele nos dar um brinde, e nenhum de nós queria estragar isso corrigindo, então simplesmente agradecemos pela gentileza antes de deixar o mercado. Com sacolas nas mãos, voltamos para a propriedade de Marie. Nesse ponto, provavelmente era por volta das 9 da manhã. Levamos nosso tempo olhando várias mercadorias, e o tempo passou rapidamente como resultado. Como não tínhamos tomado café da manhã ainda, eu estava morrendo de fome. Noelle, por outro lado, parecia não se importar com o estômago vazio. Ela estava ocupada se preocupando com o que o comerciante tinha nos dito. Suas bochechas estavam coradas de vergonha, sua fala mais rápida que o normal. Nunca sonhei que pareceríamos um casal para outras pessoas. Ah, espero que não tenha te incomodado. Te incomodou? Não, estou bem, disse. Mas deve ter sido um pouco irritante para você, não é? O quê? Claro que não. Ver como ela negava enfaticamente me deixava cada vez mais certo de que tinha que haver algum engano, como uma mulher de sua categoria poderia se apaixonar por um idiota como eu? Um dia, com certeza, apareceria um parceiro mais digno, e então ela finalmente acordaria e veria a realidade. Pelo menos era o que eu queria acreditar, eu certamente não a merecia. E quanto a Angie e Lívia? Era curioso que elas também tivessem escolhido eu como parceiro, já que eram tão maravilhosas. Ainda assim, eu não podia deixar de imaginar como as coisas teriam sido se eu tivesse conhecido Noelle primeiro. Avistei um café com um terraço aberto enquanto caminhávamos pelas ruas. Havia mais casais do que o habitual lá, já que era fim de semana, e todos pareciam envolvidos em conversas animadas, talvez planejando onde iriam visitar em seguida. Entre os casais, vi um homem sentado sozinho. Ele parecia muito desconfortável. Eu pude instantaneamente me identificar. As pessoas parecem estar se divertindo muito, mesmo tão cedo, comentei. Noelle congelou no lugar. Ela abriu a boca para dizer algo, mudou de ideia e fechou rapidamente. O que foi? Perguntei. Nada, sério. De qualquer forma, devemos voltar. Riley deve estar nos esperando. Embora ela parecesse ansiosa para voltar, meus olhos voltaram para o café. Não vejo problema em fazê-los esperar. Vamos pegar algo para comer primeiro. Podemos contar para Marie como estava delicioso quando voltarmos. Eu sabia que Marie ficaria com inveja se comêssemos fora. A vida dela devia estar em um estado bastante miserável se ela ficasse com ciúmes por algo tão pequeno. Lembrei que em nossa vida anterior ela saía casualmente para comer a qualquer oportunidade, dizendo que era muito trabalho cozinhar em casa. A vida realmente funciona de maneiras misteriosas. Peguei Noelle pela mão e a arrastei para a entrada. A equipe nos conduziu até nossos assentos e trouxe os cardápios rapidamente. Noelle colocou suas coisas e olhou para mim. Sua inquietação por estar rodeada por tantos casais era bastante evidente. Desculpe por te fazer passar por isso, ela disse. Não, você não está me fazendo fazer nada. Eu estava com fome e achei que seria uma boa ideia comer algo substancial antes de voltar. Noelle balançou a cabeça. Se você comer demais aqui, não conseguirá comer o café da manhã depois. Para com isso. Eu sou um garoto em crescimento. Tenho certeza de que consigo comer tudo. Ser jovem tinha suas vantagens. Não importa o quanto eu comesse, meu estômago parecia perpetuamente vazio. Enquanto eu olhava o cardápio, Luxon falou baixinho o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Isso é exatamente o que me preocupa tanto em você. Você é um covarde, mas toma decisões ousadas do nada. Bem, mesmo com essa atmosfera romântica que você criou, você ainda é covarde demais para fazer algo a respeito. Então o fato de você ser um covarde continua.
Ele me irritava profundamente. Eu olhei para Noelle. Ela estava ocupada examinando o cardápio. Talvez isso? Ah, mas não seria bom comer demais. Era adorável como ela lutava sinceramente para decidir o que pedir. Quando ela finalmente tomou uma decisão e levantou a cabeça, nossos olhos se encontraram. Suas bochechas ficaram vermelhas brilhantes. A visão me deixou triste por nunca ter aproveitado situações como essa em minha vida anterior. Não tenho muitas reclamações, porém, estou feliz agora, e isso é o que importa. Não me olhe assim. É constrangedor, disse Noelle. O que é de constrangedor nisso? Você me observando pensar no que pedir. Eu não pude deixar de rir. Por que está rindo? Dei de ombros. Nada, só achei isso fofo. De qualquer forma, por que não fazemos o pedido? Noelle fez uma careta, mas não importava o quão irritada ela tentasse parecer, sua voz era muito alegre para me enganar. Você é um grande bobão, sabe disso. E é um mulherengo maior do que aparenta. Sou um jovem amável e digno que ocasionalmente falha em se impor. Nada mais, nada menos. E também um mentiroso. A forma como enganou a Louise antes foi especialmente desonesta. Por mais que ela me provocasse, ela nunca chegava ao ponto da verdadeira crítica. Mentir pelo bem de outra pessoa é um verdadeiro fardo para o meu coração honesto, eu disse a ela. Você deveria estar tentando me consolar. Você exagera tanto nisso que acaba sendo até cativante. Embora eu suponha que não importa. A conversa terminou ali por enquanto, e aproveitei a oportunidade para levantar a mão e chamar um garçom. O homem que identifiquei como a alma gêmea antes olhou para mim com raiva e clicou a língua, irritado. Parecia que eu era o único que nos considerava semelhantes. Do ponto de vista dele, devíamos parecer apenas mais um casal. Luxon murmurou, parece que você está se divertindo. Não acho que se importaria se eu considerasse isso como traição. Por favor, pare com isso. Somos apenas dois bons amigos saindo para tomar café da manhã, ok?